O alcance ele vai consistir em um movimento no qual os membros superiores eles vão se dirigir até um objeto que está situado no espaço. E esse movimento ele vai envolver a coordenação de várias articulações, como ombro, cotovelo, punho e também tendo como auxílio o tronco. E o alcance ele vai ser guiado pela percepção espacial e vai ser ajustado através de várias informações, como informações visuais, informações táteis, informações proprioceptivas. Tudo isso para que o movimento de alcance ele tenha uma maior precisão e, consequentemente, ele seja um movimento mais estável. Durante o movimento de alcance, o sistema nervoso central ele vai necessitar fazer um planejamento da trajetória do nosso braço, isso também considerando a distância e a localização do objeto ao qual nós queremos alcançar, bem como também qual é a posição inicial do nosso membro. E a coordenação entre as articulações do ombro, punho e a mão, elas vão ser fundamentais, vão ser cruciais para garantir que o movimento ele seja preciso e que não ocorra nenhuma oscilação. A visão também ela vai desempenhar um papel que é fundamental nessa fase, que ela vai fornecer informações sobre a localização do objeto, permitindo também que sejam feitos ajustes contínuos enquanto esse movimento está ocorrendo, para que nós consigamos ter resultado um movimento mais preciso. Segundo a ótica biomecânica, o alcance ele exige lidar com a interação dinâmica entre os segmentos. Quando o ombro ele é movimentado, as forças intersegmentares elas vão afetar o cotovelo, de modo que esse controle não pode ser segmentado, mas ele deve fazer uma prevenção dessas interações. E essa necessidade ela vai ser atendida pelo uso dos comandos motores que vão fazer uma antecipação dessa força, que é um mecanismo conhecido como feedback antecipatório. O alcance vai ser esse movimento de levar a mão até um objeto que está localizado no espaço. E para que esse movimento ocorra, o sistema nervoso ele vai realizar uma série de cálculos motores. O primeiro sendo a integração sensorial, no qual a visão ela vai informar a localização desse objeto e também qual que é a sua distância. E a propriocepção ela vai informar a posição inicial do braço e da mão e da nossa mão no espaço. O segundo seria relacionado ao planejamento motor, no qual o córtex parietal ele vai fazer uma integração das informações e vai enviar informações ao córtex motor, que vai fazer uma organização sequencial da integração desses movimentos. Outro ponto também em relação à execução do movimento, o ombro, o cotovelo, o punho e a mão, eles precisam se mover de forma coordenada, muitas vezes em trajetórias curvas e trajetórias suaves, para que a mão ela chegue de fato com precisão ao seu destino final. E outro ponto é em relação aos ajustes. Se o objeto ele se move ou se o corpo ele acaba mudando de posição, o movimento ele pode sofrer uma recalculação em tempo real e graças isso aos feedbacks, tanto sensoriais, os feedbacks visuais, proprioceptivos. Um ponto também muito interessante é que o alcance ele vai envolver tanto o controle proximal, sendo o ombro e o cotovelo, quanto o controle distal, do punho das mãos. E ambos estes controles eles devem estar em uma perfeita harmonia, devem estar sincronizados. As alterações nesse processo, como ocorrem, por exemplo, em pacientes neurológicos, em quadros de um AVC e em quadros também de paralisia cerebral, eles levam a fazer com que essa trajetória ela fique descoordenada e também faça com que os movimentos eles se tornem mais bruscos ou eles apresentem alguma dificuldade, principalmente em relação a acertar o alvo que está à nossa frente. A apreensão, por sua vez, ela vai envolver tanto a abertura como o fechamento das mãos para que nós possamos agarrar aquele objeto. Essa fase ela vai ser altamente adaptativa e vai depender das características físicas daquele objeto, como o tamanho, a textura, a forma e também o peso. A mão ela vai fazer uma antecipação das propriedades daquele objeto e ela vai ajustar a abertura conforme a propriedade daquele objeto, vai colocar a sua força também conforme as suas características, para que dessa forma ela tenha uma preensão mais eficaz e um movimento se torne mais fluido. Existem diferentes tipos de preensão que elas podem ser classificadas de duas formas. A primeira sendo as preensões de força, no qual nós vamos utilizá-la para segurar objetos com uma maior firmeza, envolvendo a palma da mão e todos os dedos, como por exemplo segurar o martelo ou tentar abrir uma porta, colocando a mão na maçaneta.
O segundo tipo consiste nas preensões de precisão, no qual vai envolver principalmente o uso dos dedos, geralmente sendo o polegar e o indicador, para que nós possamos manipular objetos pequenos e objetos que são mais delicados, como por exemplo o ato de pegar uma agulha e até mesmo o ato de escrever. A apreensão ela vai ocorrer quando a mão ela faz contato e ela segura esse objeto. Esse processo ele vai envolver diversas questões, como por exemplo a abertura da mão. Ao se aproximar do objeto, a mão ela vai se abrir em um movimento maior do que seria o tamanho do objeto que nós estamos tentando alcançar. Vai ser um tamanho maior do que o alvo. Esse fenômeno ele vai ser chamado de overshot, que vai garantir uma segurança maior para nós indivíduos naquela capa. E outro ponto a ser considerado é em relação ao fechamento adaptativo. Ao tocar o objeto, a força de fechamento dos nossos dedos ela vai ser ajustada de acordo com o peso, com a textura e também em relação à fragilidade daquele objeto. Esse ajuste ele pode ser possível graças ao feedback tátil, como por exemplo a questão dos sensores cutâneos e também a propriocepção, que já vai estar relacionada aos sensores articulares e também aos sensores musculares. O movimento de preensão humana ele vai ser dividido de duas formas, conforme as características do objeto e principalmente qual é a nossa intenção por trás dessa tarefa. A pressão de força de potência ela vai ter como finalidade transmitir a nossa força àquele objeto, tendo como objetivo exercer o controle e também estabilidade, e muitas das vezes para usar o objeto como sendo uma ferramenta ou apenas para que nós possamos movê-los com maior vigor. E esse tipo ele vai ser executado através dos conchinhos dos dedos do polegar. E quando eles são pressionados contra a palma da mão, isso vai criar como se fosse uma grande área de contato entre a mão e entre o objeto, permitindo que a força ela seja aplicada de uma forma que seja segura e de uma forma poderosa. Nesse sentido, tem como característica principal não permitir os movimentos finos ou aqueles ajustes do objeto dentro da mão, e o objeto ele pode ser mantido de uma forma fixa. Como exemplo, nós podemos destacar as preensões em gancho, que seria segurar a alça de uma mala, esférica para segurar algum tipo de bola, e a preensão cilíndrica, que já seria para segurar uma garrafa, por exemplo. Já nas preensões de precisão, ela vai ter como finalidade realizar movimentos que são mais finos e movimentos mais controlados, tendo como objetivo manipular os objetos com uma maior delicadeza e precisão. Para que esse movimento ele seja executado de fato, as forças elas vão ser direcionadas entre a ponta do polegar e as pontas de um ou mais dedos, como por exemplo o dedo indicador e o dedo médio. A palma da mão ela geralmente não vai ter nenhum contato com o objeto para que esse movimento ocorra. A manipulação ela representa um estágio mais refinado e que demanda um controle mais preciso. Ela não se trata apenas de segurar um objeto, mas de explorar aquele objeto, de girar e também de ter a capacidade de reposicionar e utilizar aquele objeto para objetivos que são mais específicos. Essa habilidade ela vai exigir a capacidade de modular as forças que são aplicadas em diferentes pontos daquele objeto no qual você está tentando manipular, e também manter a estabilidade enquanto você ajusta a sua posição e muitas das vezes coordenar ambas as mãos em padrões complementares. Para que ocorra uma manipulação eficaz, ela vai depender da integração de vários circuitos, como por exemplo o córtex espinhal, vai precisar do cerebelo para que tenha ajustes contínuos e também do corpo caloso para que ele faça a coordenação bimanual. Ela também vai ilustrar de uma forma mais clara a interdependência entre os sistemas motores e os sistemas sensoriais. Enquanto os movimentos são executados, as informações táteis e também as informações proprioceptivas, elas vão atualizar o estado do objeto e também o estado do membro. O braço e o ombro, eles vão trabalhar juntos para mover o membro superior pelo espaço. O foco ele não é de fato na precisão dos dedos, mas sim no posicionamento do braço para que a mão ela esteja próxima ao ponto de interesse. O antebraço ele é essencial para a orientação da mão no espaço. Ele vai realizar os movimentos de pronação e de supinação. Essa capacidade que o antebraço tem, ela vai ser crucial para que a mão ela possa se posicionar em uma orientação específica para que consiga ter acesso ao objeto que tem intenção de alcançar.
A mão ela vai atuar sendo uma unidade terminal. A oposição do polegar ele vai consistir na sua capacidade de tocar todos os outros dedos, permitindo dessa forma a apreensão em pinça e também a manipulação com maior precisão. O alcance, quando ele é realizado de uma forma mais detalhada, ele vai revelar ser um gesto manual que vai depender de uma interação extremamente sofisticada entre os diferentes segmentos, tanto do membro superior como também do tronco. Ele não vai se tratar apenas de estender o braço, mas de cada movimento, de como ele é modificável e adaptativo. Nesse sentido, o ombro ele vai atuar como sendo o principal articulador, oferecendo uma grande mobilidade e permitindo ajustes tridimensionais do braço em relação ao espaço, enquanto o cotovelo ele vai regular a distância e também a orientação do antebraço, promovendo uma trajetória suave. Para que isso de fato ocorra, é necessário diversas integrações, como a integração postural, no qual o tronco e a cintura escapular elas vão dar um suporte e vão participar ativamente do gesto. Posteriormente, a coordenação intersegmentar, no qual cada articulação ela vai contribuir de uma forma harmônica, evitando compensações. E por fim, a ativação muscular sequencial. Do ponto de vista biomecânico, a pressão ela vai envolver a ativação coordenada tanto dos músculos intrínsecos da mão como dos músculos extrínsecos do antebraço, favorecendo uma maior potência do gesto. A motricidade grossa ela vai ser predominante no alcance, fazendo com que as articulações elas tenham movimentos mais amplos e dessa forma nós consigamos levar a nossa mão até o objeto desejado. Por fim, a motricidade fina ela vai ser predominante tanto na apreensão como na manipulação, sendo importante para o controle da mão, do polegar e dos demais dedos, para que nós possamos realizar pinças e alguns ajustes delicados.